Vamos lá? Põe na tela. Eduardo Bolsonaro foi condenado. Isso aqui é o seguinte, eu vi um vídeo do Alan dos Panos. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui. Que ele tá zoando o Eduardo, né? Que era o Eduardo falando... eu quero ver agora o que o... Deixa eu ver se eu acho esse vídeo, que esse vídeo é bom. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Põe esse vídeo, Ana, na... Vai, celular maldito. Mandando detalhe aqui, ó. Põe esse vídeo na tela aqui, ó. Antes da gente ver a notícia, põe esse vídeo na tela, porque é o seguinte, cara, eu apostei lá com o Paulo Figueiredo, lembra? Da Le Magnitsky, que os caras me zoaram. Pois é, vocês apostaram algo muito pior. Vocês apostaram, né? Vocês apostaram o próprio, né? Pôs na reta. Então vamos ver o que aconteceu. Dá play nesse vídeo aí, ó. O desafio, o Alexandre de Moraes não tem mais como dobrar a aposta, acabaram as fichas dele, o que ele vai fazer? Né? Diante do todo exposto da farto conjunto probatório, e eu diria o farto conjunto probatório produzido de esponte própria pelos próprios réus. Os réus, como são não só nesse caso, como em outros casos, esses réus, eles próprios produzem de esponte própria o material condenatório da prática das diversas infrações penais. Então, dessa forma, presidente, ministra Carmen, ministro Zanin, eu voto no sentido de julgar procedente a ação penal, condenando o réu Eduardo Nantes Bolsonaro pela prática do crime de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal, em continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal. É o voto, presidente. Quem controla Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Eu estou falando que aquilo que é estratégico, aquilo que sai do Brasil para chegar às autoridades aqui, obrigatoriamente passa por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. A gente já aceitou o desafio, o Alexandre de Moraes não tem mais como dobrar a aposta, acabaram as fichas dele, o que ele vai fazer? Né? Diante do... É isso, tira o vídeo. É isso, o que ele vai fazer? Ele vai te condenar. Ele vai te condenar. Põe na tela aí. Eduardo Bolsonaro condenado como a imprensa internacional de sua decisão do STF. Desce aí um pouquinho. A decisão do Supremo Tribunal de condenar o ex-deputado federal Bolsonaro, Desce aí, primeira turma condenou o Eduardo. A acusação é que o Eduardo articulou nos Estados Unidos retaliações do governo Trump contra o Brasil e autoridades brasileiras. E eu vou falar uma coisa, cara. Foi uma aposta tão burra deles. Porque você não tem essa influência toda sobre o governo americano. Faz isso que eu tô mandando, faz aquilo. E o próprio governo americano também não tem essa influência toda sobre a lei brasileira. Então, foi uma aposta burra de se fazer. Não. Eu vou bater na mesa, vou enfrentar com esta ferramentinha. Não, essa ferramentinha não é o suficiente, cara. Enfim, a acusação que o Eduardo articulou, a retaliação do governo Trump contra o Brasil, e claramente ele fez isso, ele falou isso, né? Isso não é, é uma tese que alguém viu, ele por detrás das câmeras, indo encontrar. Não, ele fez vídeo, estou aqui indo encontrar o tal pessoa, o secretário tal, para que faça isso contra o ministro, para que a gente tenha tarifa, para que a gente... Ele fez isso. Ele falou que ele fez isso, né? Desce aí um pouquinho. Desce mais. Eu quero ver aqui, ó. A Times de Londres notificou: o filho de Jair Bolsonaro condenado por fazer lobby nos Estados Unidos em relação a julgamento sobre golpe. Né? Nos Estados Unidos ele tem se empenhado para ganhar apoio, principalmente do governo Trump, para seu pai. Desce um pouquinho. Rede Al Jazeera, um dos principais canais de notícias do mundo árabe, noticiou: a condenação é o mais recente revés jurídico para a família Bolsonaro, que continua sendo uma força dominante na direita, da direita na política brasileira. Desce mais. Vamos ver o que mais tem. NBC, o ex-parlamentar mora no Texas desde 25, né? Destacou em seu site que os advogados de Eduardo Bolsonaro contestam o veredito. Né? A Câmara dos Deputados já havia tal. Desce um pouquinho mais. A Reuters falou que a decisão de terça-feira torna Eduardo Bolsonaro inelegível para concorrer a cargos públicos no Brasil por 8 anos. Desce mais. E é isso, né? E é isso. Então, tá difícil, né? Próxima matéria. Vocês já deram like na live? Zero Valete Plus hoje? Como estamos de audiência e like? Zero Valete Plus. 5.700 pessoas ao vivo e 3.200 likes. Pois é. Vamos lá. Chegamos ao momento em que colocar Renan Santos na capa dá mais audiência do que colocar... Eu falei isso, Eduardo acho que Bolsonaro. segunda-feira, né? Ontem isso. E depois eu falei ontem também no meu podcast com o Paulo Matias. Falei, graças a Deus nós chegamos nesse Eu vou ponto. pôr Renan na capa todo dia. É. Bom, esse aqui você não quer ver, né? Mas vamos ver esse aqui? Por favor.
Vamos ver. Vai lá. Nossa, ele. Olha os cabelinhos, olha os cabelinhos. Vai. Pelo menos ele tem cabelo diferente do irmão. Ah, meu Deus, não fala assim dos calvos. Vai. A perseguição contra a minha família não tem fim. Primeiro foi meu pai, Jair Bolsonaro, agora meu irmão, Eduardo Bolsonaro. Hoje, o STF julga Eduardo. Ele pode ficar inelegível e ser condenado até 4 anos de prisão. E qual seria o crime? Ter ido lá para fora do país denunciar os abusos que acontecem aqui dentro. A censura, a perseguição contra quem pensa diferente. O Eduardo está nos Estados Unidos porque virou alvo desde que o Lula voltou ao poder. E agora querem condenar ele a isso. Que prestem bem atenção nisso. Até a Defensoria Pública, que estava envolvida no processo dele, pediu para adiar esse julgamento. E sabe o que responderam? Não. Negaram até isso. Sabe qual que é o problema dessas pessoas? Eles baixam aqueles aplicativos de teleprompter no celular. Só que o teleprompter do celular, ele aparece da câmera pra baixo, porque não tem câmera, não tem tela, não tem, né? Sim. E aí parece que a pessoa tá olhando pra ela mesma. Então toda vez que você vê alguém pensando que tá olhando pra ele mesmo, ele não tá olhando. Eu nunca vi esses aplicativos. Ele tá lendo um teleprompter no celular com algumas informações. Nossa, vai. Isso. Agora pensa comigo. Se eles têm coragem de fazer isso com quem foi o deputado mais votado do Brasil, o mais votado da história, o filho do melhor... A perseguição contra a minha família não tem fim. Primeiro foi meu pai, Jair Bolsonaro, agora meu irmão. Bom, pessoal, mais uma grande injustiça cometida contra o Eduardo Bolsonaro, num processo que é absolutamente nulo, sob qualquer aspecto que se olhe, porque o Alexandre de Moraes, ele deveria se declarar impedido para julgar essa causa, já que, em tese, ele é a vítima, portanto, ele é parte, sim, nesse processo. Ele é suspeito para julgar, porque é público e notório, e virou uma questão pessoal contra o Eduardo Bolsonaro, né? Parece claramente uma vingança contra o Eduardo. O Eduardo sequer foi citado formalmente, que é um requisito legal, básico. Ele tem, né, residência conhecida, deveria seguir o rito legal de carta rogatória para que ele fosse intimado, tomar ciência do processo. Não dá para alegar que ele, em função do que ele dizia nas lives, e que obviamente ele sabia por intermédio da imprensa o que estava acontecendo, não tem nem como saber se era verdade ou se não era, matéria jornalística, né? Então, alegando que ele tinha conhecimento, então ele podia se defender. Mentira. O Eduardo sequer deveria ser julgado no Supremo Tribunal Federal, porque ele é um ex-deputado, portanto não tem foro prerrogativa no Supremo, enfim, tudo de... Quero foro, não quero foro. Pessoal, mais uma grande injustiça cometida contra o Eduardo Bolsonaro, num processo que é absolutamente nulo, sob qualquer aspecto que se olhe, porque o Alexandre de Moraes, ele deveria se declarar impedido para julgar essa causa, já que, em tese, ele é a vítima, portanto, ele é parte, sim, nesse processo. Com certeza, né? Mais uma vez, fazendo uma análise em tese, mas... basicamente, o que o STF fez foi chamar a administração Trump de organização criminosa, porque eu estou sendo condenado por ter me relacionado com autoridades do governo e do Congresso americano. E isso daí, então, foi compreendido pelo Brasil como o crime de coação. Ora, você vê até autoridades do governo Lula, né, às vezes fazendo notas, ensejando ali a favor do Hamas, de grupos terroristas, prestando solidariedade ao Irã, que é um país onde tem um regime terrorista. E nada acontece. Agora, quando é com o Eduardo Bolsonaro e nos Estados Unidos, obviamente que isso daí vai acabar tendo repercussão. Eu lembro que a suspensão da Lei Magnitsky, ela ocorreu por uma decisão política do presidente Trump. Os Estados Unidos jamais deixou dizer que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. Falou apenas que por uma razão de política, notoriamente da inflação americana também, eles acabaram tomando... Com certeza. Pausa aqui. Né? O Eduardo ainda continua nisso. Não. Ele ainda está se apoiando no governo dos Estados Unidos. Não, então eles estão chamando o governo dos Estados Unidos. Não. Ninguém está chamando o governo dos Estados Unidos de criminoso. Eles estão falando que você tentou interferir num processo da justiça do teu país. E você tentou. Não importa se foi com o governo americano ou com o governo do Irã. Não importa. Você tentou usar da sua influência como filho de um presidente, com uma pessoa com fama, com uma pessoa com cargo, tá? Você tentou usar da sua influência para que um governo estrangeiro interferisse num processo da justiça do teu país. Isso é crime, cara. Foi uma coisa muito burra que você fez. Foi uma coisa muito burra, né? E no meio de tudo isso, o que o Flávio Bolsonaro faz? Ele solta esse vídeo aí, cara, que é uma coisa meio
Ah, se o Zelensky fez... Porque assim, você sabe que o Zelensky na Ucrânia, ele era humorista. O que foi? Nada. E aí ele tem um vídeo do Zelensky que ele entra no Congresso, lá como se fosse lá, com 2 metralhadoras e atira em todo mundo, né? E aí, tipo, eles jogam os políticos no lixo, não sei o que lá. Aí eu acho que o Flávio Bolsonaro falou, vamos fazer a mesma coisa? Você só esqueceu, Flávio, que você é político, né? Que você é um cara que tá na política há não sei quantos anos, seu pai foi deputado por 30 anos, foi presidente, você é amigo dos caras do STF, inclusive do Gilmar, que tá te salvando. Então, né? Põe na tela aí. Vamos lá. Vai lá. Tira muito. Olha o... Pegou umas aulas com o Marcos Duval? Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha lá, pessoal. O PCC é tipo um barco escrito PCC. Eles têm um barco escrito PCC. Porque, vamos lembrar, pessoal, as pessoas não conseguem entender se não for literal. Então tem que estar escrito PCC. E aí agora tem outro barco escrito PT. Entendeu? Tipo, vai lá. Aí o barco desviou. Eu não posso acreditar nisso, cara. Não. Acabou? Então do PT eles não conseguiram pegar isso. Como é que pode, né, cara? Como é que pode isso, né, velho? Como é que pode esse país ser assim, né, velho? As pessoas vão lá e ficam... Por isso, ontem eu falei com o Paulo Matias, né, cara? Que eu falei, cara, não sei se eu que tô sendo um pouco otimista... Ou se eu tô querendo acreditar nisso, se realmente tá acontecendo, e eu acho que tá acontecendo, tá? E o Paulo Matias concordou comigo, que as pessoas estão começando a demandar um pouco mais de qualidade na comunicação, né? Principalmente na comunicação política. Porque quem exige má qualidade vai ficar cada vez pior, porque é uma galera com um cérebro tão burro que você precisa, para atingir essas massas, ficar simplificando cada vez mais. Você assistiu o filme Backrooms? Eu assisti. É um filme ok, vai. Um filme 5,5, vai. Filme 6, vai. Nota 6. O que acontece? O que é o backroom? O backroom é uma visão distorcida, né? Como se o seu subconsciente ele pegasse os seus traumas e colocasse... Sabe quando você tem aqueles pesadelos esquisitos que você não enxerga as coisas diferentes? Você enxerga a ideia daquela coisa? Então o backroom é mais ou menos isso. E essas pessoas muito burras, elas vão demandando que o negócio fique cada vez mais a caricatura do que é verdadeiramente virtuoso. Então, o que é verdadeiramente virtuoso? Pô, você ser contra a corrupção. Aí você vai pegando a caricatura disso e vai simplificando e vira, por exemplo, tipo o Tomé Abduch do lado do Valdemar falando, esse homem representa a coragem da direita, não sei o que lá. Você vai distorcendo aquelas coisas. Essa distorção e essa apagação de pedágio para essa turma cada vez maior vai distanciando as pessoas que são minimamente normais. O cara que tem um pouquinho de tic-teco funcionando ali, ele vai olhar e falar, não, isso aqui não dá. Não dá pra falar que o Flávio Bolsonaro foi encontrar o Vorcaro pra encerrar a relação. Não dá pra falar que o filme do Bolsonaro tem dinheiro privado do Vorcaro. Não dá pra falar isso. Você vai distanciando essas pessoas. E a aposta de caras como o Nicolas, por exemplo, o próprio Pavanato tá nessas galera, que são gigantes. São grandes, são maiores do que a gente. Só que, novamente, aí eu ligo até com o discurso do Lula lá atrás. A maior parte das pessoas não é de direita nem de esquerda, né? Então, nós somos um grupo verdadeiramente afim de mudar isso daqui, fazendo verdadeiramente uma revolução cultural. É revista Valete, é Valete Plus, é aplicativo, é livro, é não sei o que lá, parará, para que as pessoas enriqueçam, né, culturalmente. Isso está acontecendo. Então, eu vejo um vídeo como esse, eu até fico feliz por dentro, porque eu penso, cara, que bom que eles estão se distanciando cada vez mais das pessoas de bom senso. É um vídeo que, assim, ele não é nem engraçado.
Porque às vezes você faz um vídeo tosco e ele é engraçado, beleza, uma sátira, uma coisa que não se leva a sério, ok, aí fica legal e fica bacana. Tipo, sei lá, o Renato de Megazord, porque ele é gordo ali, destruindo a Dilma. Ah, beleza. Aí é engraçado, aí é da hora. Que aí você vai pro humor, você vai pra zoeira. Você não se leva a sério. Quando você faz um vídeo desse, sério, se colocando como herói. Não, eu sou herói. Olha como eu estou aqui enfrentando o barco do PCC, o barco do PT. O que que acontece? Você abraça as pessoas retardadas e distancia as pessoas normais. Então, que bom que isso está acontecendo. Eu espero que isso aconteça cada vez mais, cara. Que essas pessoas têm que ficar pra lá, têm que ficar longe da gente. Tem que ficar longe, tá? Eu vou te falar uma coisa, cara. Tem ex-MBL que tá buscando aproximação com essa galera e não tá querendo pagar esse pedágio, velho. O cara tá lá, puta, eu quero esses votos, eu quero esses likes, mas também não quero ser tão idiota assim, né? E aí eu quero ficar no limbo, e beleza. Tomara que fique cada vez pior isso daí. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O futuro é glorioso.